Então, presente, o doutor Walter Makoto está aqui? Não. Só se tiver por vídeo. Doutor Koji Tanaka, da Associação dos Neurocirurgiões do Estado de São Paulo, está aqui. Doutor Igor Farias, da Cirurgia Oncológica, se encontra. Doutor Fernando Cordeiro, da Associação de Oncologia do Estado de São Paulo, por favor. E à distância, estou vendo aqui, doutor Cláudio Barsanti e doutor César Politi. Bom, o doutor Cláudio conhece, é pediatra, o senhor é advogado. O doutor César é advogado, mas não representam, estão representando alguma sociedade de especialidade? Sim, é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, no meu caso. Quem? Acupuntura. O doutor César, representando a Sociedade de Acupuntura. E o doutor Cláudio... Então, eu estou como segundo vice-presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, então tá. E estou representando também como advogado, sou responsável pelo departamento jurídico da cirurgia pediátrica, da Sociedade de Cirurgia Pediátrica do Brasil e é paulista. Bem-vindos. Então vamos começar. Eu acho que vamos finalizar aqui a nossa jornada. Acho que, não sei se a Irene concorda, mas ouvindo os representantes das sociedades a respeito. E, antes disso, eu vou passar a palavra à doutora Irene, e depois ao doutor Carlos para as considerações iniciais, depois a gente vai ouvir os representantes das sociedades. Fala, Irene. Eu acho que foi um dia excelente, né? Foi muito, muito bom. Mas eu fiquei com uma dúvida que eu acho que a gente vai ter que uma hora administrar. Porque essa publicidade por rede social ela é nacional. Ela não é de nenhum estado. O cara põe na rede, em qualquer lugar, e isso vai dar um trabalho para todos os conselhos. Então, é uma coisa que a gente vai ter que pensar em como administrar isso. Porque eu ponho na rede, conforme meus amigos, roda pelo Brasil inteiro, e estou fazendo a publicidade daqui, né? Então, não é do Conselho de São Paulo. Eu acho que isso vai ter que se criar uma regra para estar resolvendo esse problema. Isso estou só considerando Brasil, hein? Porque exterior pode entrar também, que rede social entra. Mas, pelo menos no Brasil, me preocupa muito isso. Porque o Conselho de São Paulo vai passar o dia inteiro na rede social, mas não vai administrar, não vai conseguir ver todas as publicidades do Brasil inteiro que estão na rede. Agora, eu acho que foi muito, muito bom, eu acho que a gente levantou uma série de problemas. Lógico, ninguém se propôs a fechar todas as coisas, mas foi realmente, está de parabéns à comissão organizadora. Obrigado, doutora Irene. Bom, nós vamos ouvir os representantes das sociedades. As especialidades que mais têm, que vamos dizer assim, receber o impacto, o benefício, como queiram entender, dessas mudanças, nós já discutimos amplamente, são as que mais têm uma presença nas redes sociais, são principalmente ligados à cirurgia plástica, dermatológica, vascular, em alguns pontos, e as outras especialidades, endócrino. Eu sou proctologista, nós pouco recorremos depois eu vou passar para o Fernando, mas, de qualquer forma, eu acho que atinge a todos nós, principalmente no que diz respeito à exposição de pacientes, enfim, e todos têm um envolvimento, e esse impacto será um impacto benéfico a todos nós, mesmo aqueles que não têm essa presença na publicidade tão constante.
Então, eu vou aqui, eu vou começar até pelos que estão não, o Carlos eu vou deixar para o fim, para fazer alguma ponderação, principalmente jurídica. Vou passar para o doutor Cláudio, depois para o doutor César, depois a gente passa para os presentes. Doutor Cláudio, a palavra é sua. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar representando aqui duas sociedades de peso e de importância na classe médica, né? E também queria dizer aí, agradecer a doutora Renata, presidente da Sociedade Pediátrica de São Paulo, que está nos acompanhando, mas por uma dificuldade de conexão não conseguiu entrar. Ela também gostaria de fazer parte, está representando aqui, está conversando. E parabenizar pelo evento, né? Realmente, eventos como esse e outros que discutam aspectos jurídicos e éticos da atividade médica e da atuação de profissionais no Conselho são muito importantes. Eu vi em uma das palestras, em uma das discussões, a utilização de julgamentos que são resultados de julgamentos no CRM, que são utilizados por muitos advogados nas discussões das esferas cíveis e das esferas penais. E realmente a gente tem que tentar sempre deixar muito claro que o CRM, o CFM, né, o CREMESP, eles são casas éticas. Eles julgam a conduta, é uma discussão sobre a atuação ética do profissional, e isso não necessariamente tem que ter vinculação à decisão do CRM, tanto quanto de absolvição, quanto de condenação, com as demais esferas jurídicas. Mas, infelizmente, a gente vê que quando existe uma condenação do CRM, a frase é aquela mesma que já foi colocada, né? Ou seja, se ele foi condenado por seus próprios pares, eu não tenho mais o que dizer, né? E quando é absolvido, muitas vezes eu já ouvi de alguns juízes aí palavras que nos machucam como advogado, mas mais do que tudo como médicos, que falam que é a máfia de branco, né? E finalizando, eu acho só que é muito importante a gente estar discutindo o aspecto da publicidade e da propaganda médica, né? Colocando o que é real, né, na nossa sociedade, na vida, que o fato sempre se antepõe, ele antecede a normatização, a norma, né? E nós, por alguns anos, aí para não dizer décadas, né, nós tivemos um avanço muito grande dos meios de divulgação, das formas de contato, de transmissão de informações para toda a sociedade, e houve um certo delay aí de acompanhamento das normatizações. E muito bem, em setembro, depois de uma longa discussão, foi feita a nova resolução, né, e que traz avanços significativos aí para a nossa atividade, para a nossa atuação enquanto médicos. E, de novo, acho que alguns pontos que são muito importantes, né, que dizem respeito à utilização de imagens, né, entendo que lógico que houve um grande avanço, mas a gente tem que tomar cuidado e orientar muito bem os médicos, eles têm que estar muito cientes de que algumas coisas ainda não continuam sendo permitidas, tá? E que a gente tem que ter uma preocupação muito grande do respeito a essas normas, né? Então, só alguns pontos aqui que eu acho que isso é importante para depois a gente estar discutindo, a necessidade da autorização do paciente para a divulgação da sua imagem, a impossibilidade, a proibição, né, da edição e manipulação de dados, a preservação do anonimato do paciente, né? E uma frase que caminha para o subjetivismo, mas que não tinha como não ser colocado dessa forma, e aqui, obviamente, os conselhos regionais e o Conselho Federal vão se debruçar nessa discussão quando forem fazer análise e julgamentos de casos que forem levados às demandas éticas, né? Que é respeitar o pudor
e a privacidade do paciente. Então, eu finalizo por aqui, me coloco à disposição, mais uma vez agradecendo, na pessoa da doutora Irene Abramovic, que eu tenho um apreço muito grande e convivência muito grande nos exames aí na área de pediatria, e ao doutor Vátimo pela presidência do CREMESP aí, que ele tem há 5 anos de muito sucesso, e agradeço novamente a oportunidade de estar com todos os senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Barsante. E vamos ouvir o doutor César. Doutor César. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos, então. E gostaria de que também o senhor falasse como é que o senhor vê, como é que o senhor está enxergando, porque também a gente não vê muito acupunturista em rede social. Não é uma das especialidades que são, vamos dizer, habituês, né? Então, o que o senhor tem a dizer para... Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a todos, na pessoa do Dr. Vátimo, com quem a gente teve muito contato lá na Unimed Paulistana, doutor. Bom revê-lo, parabenizar pelo evento, cumprimentar também a doutora Eliane Abud, que faz parte da diretoria do Colégio Médico de Acupuntura do Estado de São Paulo. Eu sou assessor jurídico tanto do Colégio Médico Brasileiro, de Acupuntura, quanto do Colégio Médico do Estado de São Paulo. Infelizmente, não sou em São Paulo hoje, eu acompanhei desde de manhã todas as mesas muito boas, a doutora Patrícia com o ministro. Então, esses temas já foram todos muito bem tratados, que vai dar bastante segurança para os nossos clientes médicos, né? Orientação e com relação à nova publicidade. E o que eu gostaria de dizer vai ser rápido, como já disse, o tema já foi bastante desenvolvido, mas em relação até o que o doutor perguntou, o doutor Vátimo, como ajuda, realmente o acupunturista não faz muita divulgação, né, em rede social, quanto o dermato e plástico, por exemplo. Mas a gente tivemos muita ajuda do CREMESP, do CFM, estamos tendo muita ajuda, que é com relação ao projeto de lei. Tem o projeto de lei 5983/2019, que ele está regulamentando o exercício, né, um projeto de lei para regulamentar o exercício profissional da acupuntura por não médico, né? Então a acupuntura vai passar a não ser uma exclusividade, um ato médico. E vocês têm ajudado a gente, né, trabalhando muito em Brasília. E aí o que essa nova publicidade, né, essa nova regulamentação vai nos ajudar é que, pelo menos agora quem quiser, né, poderá fazer a propaganda assim como os não médicos fazem, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muita prática de acupuntura por não médico, a gente luta com isso, até que tem uma ajuda do Conselho Federal do Regional de Medicina dos estados também, mas o médico acupunturista vai ficar mais seguro em fazer a publicidade para pelo menos tentar combater quando ele quiser com os não médicos, né? Nós tivemos várias vitórias no STJ, inclusive com o ministro Buzzi, na turma dele, em relação à prática de acupuntura por fisioterapeutas. Então a gente conseguiu evitar, né, no STJ toda essa discussão, várias decisões que estavam julgado, mas existe esse projeto de lei. Agora ele mudou de autoria, né? Passou para outro senador, e é por isso que essa regulamentação vem ajudar bastante a gente. E só um outro detalhe que eu gostaria de colocar, não tem muito a ver com acupuntura, mas nas demais especialidades, é que eu sempre oriento os nossos clientes médicos a questão de fazer um seguro de responsabilidade civil, porque a gente defende muito médico, e quando o médico tem o seguro de responsabilidade civil, que entra no tema responsabilidade civil, que foi bastante discutido aí, né, obrigação de resultado ou não, enfim, quando ele tem o seguro, ele fica bem mais tranquilo nessa hora de enfrentar o judiciário. Então, é uma sugestão que a gente sempre dá para o profissional médico, profissional liberal em todos os termos. Então é isso, gostaria de agradecer mais uma vez, e permaneço aqui também à disposição, caso haja algum novo debate. Obrigado.
Obrigado, doutor César. Bom, então, acho que a distância, só o doutor César, o doutor Barsani. Vamos começar aqui. Doutor Cordeiro, então, na nossa área, a gente tem visto alguns proctologistas, principalmente com as novas técnicas, que na realidade não são novas, né, de hemorroida, mas é uma coisa meio tímida e pontual, não é o que a gente tem visto. Ninguém quer pôr para operar câncer, fazer retossigmoidectomia, operar Crohn, isso eles não anunciam. Então é sempre mais alguma coisa, como o que a gente tem visto, é mais voltado para uma área, para um viés comercial. Não vamos dizer mercantilista, é um viés comercial, até com a nova regulamentação, até isso é possível, né? Mas na nossa área aí, coloprocto, não vai mudar tanto assim, porque nós não somos habituês. A nossa especialidade não é uma das que investe em propaganda. Qual a sua visão disso? Bom, primeiramente, ótimo, em nome do Dr. Antônio Rocco, nosso presidente na Coloprocto do Estado de São Paulo, eu queria parabenizar a presidência e a primeira secretaria pela jornada e principalmente por abrir todas as sociedades de especialidades, independente delas serem ou não foco de uma maior judicialização. A nossa preocupação na Associação do Estado de São Paulo é justamente propor aos nossos associados que eles não caiam no engodo de publicidade midiática. Porque, apesar da gente não ter visto uma grande judicialização, a gente tem visto um aumento crescente de publicidades em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, com relação à divulgação de novas tecnologias, de novas formas de tratar coisas antigas e que existem, como se isso desse uma qualidade adicional. Então, essa também é um fato que a gente não vê no nosso dia a dia, mas é crescente o número de colegas que se aventuram pela área da publicidade midiática. E esse é um problema. Por quê? Porque, por vezes, a gente vê uma série de publicidades muito bem elaboradas, com a qualidade de ser educativa, de ser predominantemente informativa à sociedade, mas a gente já começa a ver perifericamente alguns colegas fazendo uso da publicidade para dizer uma qualidade que ele tem, porque ele usa um aparelho diferente, porque ele faz uma técnica diferente e que, segundo ele, quando ele coloca isso na mídia, ele vai angariar mais clientes, vai fazer com que ele seja mais conhecido por uma qualidade que é simplesmente a da formação dele. Então, é isso que tem sido o nosso foco. Pensar sempre na possibilidade não só de informar ao profissional médico de que ele pode incorrer em ilicitudes éticas ou jurídicas, mas também criar uma cultura na sociedade de que isso é uma publicidade subliminar. E publicidade subliminar não deixa de ser publicidade. Obrigado, doutor Fernando. E doutor Koji Tanaka, suas considerações. Primeiramente, agradecer o convite à Sonesp. Eu represento a Sociedade Paulista de Neurocirurgia, na minha término da gestão agora em dezembro, né? Em janeiro já outro colega vai assumir a presidência. Parabenizar o doutor Fátimo, a doutora Inês pela gestão, e agradecer também a oportunidade da Sonesp participar da Câmara Técnica, que foi sempre uma
reivindicação da SONESP participar da Câmara Técnica da Especialidade e agradecer essa oportunidade. Na verdade, sim. Na verdade, eu fui convocado para participar da Câmara Técnica a partir de agora, Câmara Técnica, e vou me empenhar o máximo possível. Para mim é uma experiência nova e creio que vou aprender muita coisa, mas eu vou tentar dar o meu melhor para aprender e da mesma forma ser bem representado. Em relação à publicidade, uma jornada dessa é muito importante, eu acho que, na verdade, eu sou de uma geração que eu sou avessa a redes sociais. Eu não tenho Instagram, não tenho Face, mas acredito que a boa relação médico-paciente é o melhor instrumento que o médico tem para poder promover a sua proficiência, a tua qualidade no atendimento, mas é inegável cada vez mais a necessidade, como os colegas de uma jovem falaram, que a necessidade de uma exposição na mídia, mas só que essa exposição na mídia ela deve ser realmente pautada por princípios éticos, né, responsabilidade, e muitas vezes essa visibilidade é feita por uma empresa de marketing que não tem esse cuidado em relação a esses preceitos éticos que devem ser tomados. Então, esse tipo de jornada é muito importante como uma educação aos profissionais, aos jovens principalmente. Os nossos principais problemas como a sociedade, nós somos a principal sociedade regional, não é em relação à publicidade, creio que poucos profissionais se aventuram demasiadamente em relação a uma exposição na mídia. Nossos problemas são em relação à auditoria, codificação, procedimentos, como todas as especialidades, mas só que cada vez mais esse tipo de ação deve ser abordado de uma forma muito, muito lúcida, né? E agradecer novamente a possibilidade de participar pela SONESP dessa nova gestão do trimestre. Muito obrigado. Alô. Bem, eu vou, bom, eu acho que esgotamos bem esse assunto, acho que vamos caminhar para o encerramento. Eu vou passar para o Dr. Carlos Magno, nosso advogado aqui do Conselho, para as considerações. Por favor, doutor. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos, né, que participaram do evento, na pessoa do nosso presidente, secretária, todos que participaram. Eu acho que foi uma contribuição inimaginável aqui pelo Conselho. As sociedades de especialidades também participando, fazem parte aí, né, de toda a constituição da cadeia da medicina. E fazer algumas ponderações, né, já agora, no final do combustível, né, porque a gente está já com a brevidade que convém essa hora. Dizer o seguinte, que eu acho que um evento como esse, né, ainda mais um assunto tão preeminente que nem a resolução da publicidade médica, né, eu entendo que para esse primeiro evento, né, nós conseguimos, ao final, atingir, né, o que esperam os médicos jurisdicionados do Estado de São Paulo, né. Eu coloco a participação plural de todos, né, para pensarmos em estratégias, né, cada vez mais, ainda mais com a participação do Conselho Federal, da OAB. É muito gratificante nós termos aqui presentes, né, o presidente da nossa casa, que é uma casa ética igualmente à OAB, com a doutora Patrícia Vanzolini. Então, pensarmos juntos, né, como evitar que as boas práticas da medicina se deteriorem cada vez mais, é algo que, ao final dessa jornada, reflete aí um fato muito positivo, né? Acho que a gente tem que tentar empenhar cada vez mais energia, né, com as pessoas que podem decidir pelo médico do Estado de São Paulo, porque nós temos a participação de gente, percebam, que não viveram esse mundo digital e estão aí tentando se acomodar. Nós temos pessoas que são craquíssimas de mídias sociais, como o Dr. Francisco Eduardo Cardoso Alves, que eu sou fã, que entende da coisa mesmo e sabe trabalhar com responsabilidade, com ética. E nós temos a meninada aí também, já posso falar porque eu também já estou indo para os 50, então, né, é uma meninada que sabe
tocar a bola um para o outro e sabe o quanto que isso realmente muda, né, a vida do médico na prática, em campo. Porque aqui, né, doutor Ângelo, aqui a gente está, nós estamos de um lado do muro, que é um lado do muro do julgamento, da casa ética, né, de decidir, de criar lei, resoluções, etc. Mas eu acho que o principal, o que justamente, né, a gestão do CREMESP com todos os conselheiros traz, é no sentido de se colocar numa posição de pensar no médico em campo. O que é pensar no médico em campo? É pensar que nós tínhamos uma resolução de 2011, aí depois, que era 1974, passamos para 2126, 2011. E nós estamos em 2023. Eu mesmo que não entendo muito de internet, mas se eu pensar como eu usava as minhas mídias sociais em 2011 e o que elas significavam naquela época, e o que elas significam hoje, em 2023, é óbvio para mim que o edito teria que ser alterado. E aí, muito bem-vindo, né, pelo Conselho Federal de Medicina, chegamos à nova resolução. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos, o meu agradecimento, estou gratíssimo de ver, enfim, essa casa médica que representa os médicos do Estado de São Paulo, unida com a OAB, a Casa das Prerrogativas, né, dos Advogados, inclusive com a participação de um representante do nosso governador Tarcísio de Freitas. Eram essas minhas considerações, presidente. Vou passar para a doutora Irene, quer falar considerações finais já. Eu acho que foi, não só reforçando o que você falou, Carlos, mas como nós tivemos presentes aqui outros conselhos do Brasil, que eu acho que isso é fundamental, da gente estar discutindo, estava Santa Catarina, estava Goiás, estava Mato Grosso, e assim nós estamos indo na discussão geral de Brasil, né? Outros, vamos chamando outros conselhos, talvez tenha havido alguém participar. Então foi muito, muito rico, muito, muito bom. Não sei quantas pessoas estavam acessando pela internet, mas seguramente hoje à noite vai ter muita gente acessando, porque a coisa vai multiplicando, né? E eu acho que esse caminho que esse conselho está adotando de ter fóruns temáticos, assim, que vai se aprofundando, trazendo gente de fora, trazendo ministro, OAB, trazendo outras entidades, só está enriquecendo a gente. Não estamos numa discussão fechada só entre nós. Então, eu queria me congratular com vocês que organizaram. Essa eu nem participei, quase. Obrigado, doutora Irene. E para também como fala final, essa gestão cada vez mais vai investir e vai fazer com que se oriente. Por quê? Primeiro porque nós temos aqui, para quem não sabe, 6.000 processos em andamento e 5.000 sindicâncias. O CREMESP, qualquer conselho, não tem prazer em processar ou sindicar, vamos chamar assim, alguém. É dever de ofício. Então, cabe, principalmente em questões de publicidade. E isso tem sido um problema. Por quê? Porque quando são orientados e quando muitos acabam indo para um termo de ajustamento, conduta, ok, mas muitos são muito resistentes a qualquer mudança. Até porque o médico, obviamente, ele não quer ser processado, nem sofrer uma sindicância, ele já fica inquieto. Isso, ainda bem, 99,9% dos médicos recebem uma cartinha, uma correspondência, eu quero falar, o que esses caras querem? Ou estão me cobrando ou estão me processando. Então era assim. Mas chega num ponto que, para alguns, isso a gente tem visto, tanto faz. Isso se tornou, por quê? Porque dificilmente, mas pode acontecer de ser cassado mas dificilmente ele vai ser cassado. Então, uma, duas, então os anos vão se passando, hoje é uma pena A, amanhã B, C, D, e vai indo, de repente são 30 anos que passaram, 15, 20 processos, e aí, quando a pessoa não liga mais para isso, perdeu aí qualquer
senso de comprometimento com a carreira e com a medicina, e não tem muito o que fazer. Mas, para a maioria, nós vamos investir na orientação, no cada vez mais. O processo é a última instância, no termo de ajustamento de conduta, e fazer com que o médico entenda o que pode, o que não pode. Hoje, realmente, esse é o primeiro de vários que nós pretendemos, e levar uma orientação e fazer com que o médico não caia nessas armadilhas, muitas vezes até são empresas que acabam levando o médico erroneamente, mas muitas vezes é o próprio médico. E nós, obviamente, vamos cumprir a nossa parte. Nós estamos aqui para isso. Então, agradeço a todos. Eu vou passar para eles. Então, chegou um colega da SAESP, da anestesia, mas eu vou passar a palavra. Eu vou te deixar por último, embora os últimos serão os primeiros. Eu vou passar aqui para as considerações finais. Dr. Cogê, bem rápido, só para... Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Eu sou o Guinter. Sou atualmente... Só um instantinho, Guinter. Eu já vou te dar a palavra. Calma. Anestesista não é tão afoito assim. Ele geralmente... Calma. Novamente, parabenizar a nova gestão do CREMESP em relação à realização destes eventos, com o intuito de educar principalmente, e se houver necessidade, levar a outras instâncias, e que outras atividades dessas sejam promovidas pelo CREMESP. Muito obrigado pelo convite e pelo evento. Eu queria reiterar meu agradecimento, parabenizar o Conselho nessa gestão pela realização da jornada. Espero que ela continue, que ela prossiga, que ela seja a primeira de outras, e principalmente com o caráter educativo que tem que ter, porque os nossos profissionais eventualmente entram naquilo que está acontecendo na sociedade diariamente e esquecem que eles têm um compromisso maior com a cidadania, que é a própria boa medicina. Obrigado. Obrigado, doutor César. Para encerrar. Os últimos serão os últimos. Doutor César. Eu queria agradecer também o convite, parabenizar a diretoria, a nova diretoria, muito sucesso, e agradecer o convite. Muito boa, excelentes discussões. Eu estou desde manhã acompanhando, foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Doutor Barsante. Mais uma vez agradecer e parabenizar ao CREMESP. Eu acho que ações como essa são fundamentais aí para o bem da medicina e para o bem dos pacientes, né? Então, realmente, assim, de novo, o doutor Ângelo, a doutora Irene, parabéns aí. Isso tem se repetido nos últimos anos, outros temas, e isso é fundamental. Gostaria só de colocar mais 2 pontos. Um, em relação ao que foi discutido pela manhã sobre procedimentos estéticos em adolescentes. Nós discutimos, alguns membros da diretoria, nós ficamos aí preocupados com o tema. Nós vamos fazer uma divulgação, isso em termos profissionais, em termos com os pediatras, né? E também um alerta através das nossas redes sociais pelos riscos e perigos que estão associados a essa prática aumentada aí de procedimentos. E o outro ponto final, aqui vem uma sugestão. Com todo respeito ao Dr. César, eu não partilho da ideia dele sobre seguro médico.
Eu sou contrário a essa posição e tenho alguns porquês. Então, uma sugestão que fica para o Conselho é se a gente possa fazer aí uma reunião para discutir esse tema, e aí eu já me coloco como contraponto, se for o caso, e o doutor César como ponto, para a gente estar discutindo esse assunto que eu acho que é de importância para todos os médicos aí do Brasil e em especial de São Paulo. Muito obrigado. Marcete, deixa eu só te colocar uma coisa. Quando foi colocada essa coisa da cirurgia do jovem, né? Eu levantei um problema, porque eles não têm essa informação dos mal formados. Deve ter muita cirurgia de fissurado, de sindactilia, de queimado. Então, antes de tudo, acho que a gente tinha que levantar. Reparadora, perfeito. Não, a gente teria que levantar, porque quem apresentou não tinha esse número. Foi uma das coisas que eu perguntei, porque o número de fissurado que opera criança, começa em criança. Então, assim, cuidado, porque não é uma estética, é uma cirurgia plástica reparadora. Então nós não sabemos qual é esse número real, não. Antes de vocês fazerem a campanha, vai devagar. Ok. Tá ótimo. Obrigado, doutor Cláudio. E o doutor Gunter, cadê o doutor? Doutor Gunter, paciente já está na mesa. Cadê? Onde ele está? Já está na mesa. Então já estamos paramentados, esperando o senhor aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é Guinter, eu sou atualmente diretor financeiro da SAESP e a próxima diretoria eu assumo novamente a defesa profissional. SAESP é uma sociedade de anestesia do Estado de São Paulo. Hoje nós somos compostos aí com mais de 3.500 sócios, dos quais representamos aí o grande colégio do Brasil, necessariamente a sociedade brasileira, com quase 30 mil profissionais. Eu parabenizo a professora Irene, professor Ângelo aí pela nova gestão, pelo continuismo da gestão, no qual eu pessoalmente apoiei com bastante seriedade, pois conheço bastante o trabalho da professora Irene, todos que aí estão. É fundamental dizer uma coisa para todos. Eu acho que a gente vive numa geração diferente, e a gente não tem que mudar absolutamente nada, a gente tem que tentar acompanhar essa nova geração, porque de fato o ventrículo da medicina depende dos jovens também. Então, nós, como profissionais de meio, no qual a anestesia pertence, e, por fim, não só a anestesia, mas a medicina perioperatória como um todo, a informação hoje está na palma das mãos dos jovens e a gente precisa entender que é importante a participação deles nesse sentido. Mas tem uma coisa fundamental nisso tudo que muitas vezes foge à informação de um mundo tão volátil, onde muitas vezes rol de procedimentos e honorários médicos passam desapercebidos na cabeça dos jovens médicos. E hoje a gente vive um momento de extrema política, de metas necessárias relacionadas ao dia a dia, que muitas vezes os jovens eles acabam não participando disso, e nós, como gestores de meio, acabamos sendo responsáveis por eles. Então, eu quero dizer com isso tudo que, óbvio que toda a história do CREMESP, ela tende a ter uma informação precisa e totalmente responsável, é isso que a gente tem que ter, e chamá-los para sempre para conversa nesse momento, um mundo volátil demais nesse sentido. Então, SAESP, como um todo, totalmente de pé à ordem para poder participar e conversar aí, relacionado a todos esses assuntos que envolvem aí a nossa atualização, o nosso update do dia a dia. Obrigado a participação, professor Irene e aos demais, um abraço a todos aí, obrigado. Obrigado. Bem, então chegamos ao fim dessa jornada. Agradeço a audiência e a presença dos que aqui estão. Obrigado a todos. Declaro encerrada essa jornada. Abraço. Obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço a participação de todos. E agora a homenagem para os idealizadores de tudo isso, as cabeças pensantes aqui do CREMESP, como eu consigo dizer, que estão sempre preocupados o que a gente pode fazer para ajudar o médico. A gente pode levar informação. E é isso que esses simpósios, esses eventos, o congresso que nós fizemos, o nosso objetivo. É informar mais
para ter menos erros aqui, ter menos problemas aqui. Então, os idealizadores de tudo isso são o doutor, primeiro, Carlos Magno, e é uma das principais pessoas aqui que orientam a gente como médico aqui dentro, porque a gente precisa de orientação toda hora, porque nós somos médicos, não somos advogados, e ele é uma das pessoas que nos orienta e está sempre disponível a nos ajudar. Muito obrigada, doutor. Não poderia deixar de homenagear agora a nossa querida professora, doutora Irene. Eu acho que assim é a grande pessoa inspiradora aqui do Conselho. Ela é a nossa inspiração, ela é a pessoa que nos acolhe, que tem uma experiência que a gente não tem, tem uma memória que dá inveja para qualquer um, e é uma pessoa muito especial para cada um de nós que trabalha aqui dentro, que tem a oportunidade de trabalhar do lado dela. Muito obrigada, professora. E agora chegou a vez dele, do principal, do nosso querido presidente, doutor Ângelo Vátimo, que ele abraçou esse conselho assim, com toda a força, querendo mudar, querendo melhorar, vendo cada coisa, sabe de tudo que acontece aqui dentro, quase tudo. Bom, deixa ele imaginar, né? Deixa ele imaginar, mas é uma pessoa que luta pela melhoria da qualidade, não só do ensino médico, que luta pelo ato médico, e uma luta árdua bastante, juntamente com o doutor Carlos, aqui toda a equipe da nossa procuradoria, e que a gente já teve várias vitórias por conta deles. Está sempre atuando, está sempre melhorando, e uma nova visão, uma visão moderna, mais humana, e eu acho que muito mais ética do CREMESP que ele tem. Muito obrigada. Eu pensei que era amigo seco, né? Obrigado. Gente, muito obrigado. Considero então encerrada a nossa jornada.